Olá, meu nome é Thiago Targino, aluno do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Piauí, campus Professora Silvina Elgas. A minha professora orientadora é a doutora Adriana Miranda de Santana Arauco. E o título do nosso projeto de pesquisa é Respostas Morfofisiológicas do Algodoeiro inoculado com fungo micorrízicos arbusculares. O Brasil vem se destacando internacionalmente pela sua produção de algodão e temos aqui o mapa da Conab do ano de 2019. Com a produção de algodão por estado, como Mato Grosso e a Bahia. Porém, nos últimos anos, pôde-se observar que a cultura do algodão está crescendo bastante no Cerrado. E dados da Conab apontam que o estado do Piauí teve um acréscimo em área plantada de 20% nos anos de 2019 para 2020. Tendo em vista as características do solo da região, podemos perceber que eles são caracterizados por uma limitação na parte química. Assim, os produtores têm que gastar uma grande quantia com os insumos agrícolas para sua correção. Além do mais, esta região está sujeita, como qualquer outra, a intempéries climáticos, sendo o fator água um destaque. É nesse contexto que os engenheiros, os técnicos, têm como dever buscar formas melhores para solucionar esse problema. Assim, os fungos micorrízicos arbusculares entram como uma solução que já tem sua eficácia comprovada e é muito mais rentável. Esses fungos agem utilizando uma rede de hifas para explorar uma grande área do solo, mesmo não sendo na zona de influência do sistema radicular da planta, favorecendo a absorção de água e nutrientes. Quanto aos benefícios da planta com a associação, nutricionalmente, estudos apontam que os fungos micorrízicos arbusculares podem fornecer 25% do nitrogênio, 80% do fósforo, 10% do potássio, 25% do zinco e 60% do cobre. A associação com a planta também pode apresentar relevância contra o estresse salino e hídrico. Esse trabalho teve como objetivo avaliar o efeito dos fungos micorrízicos arbusculares em alguns parâmetros fisiológicos do algodoeiro, sobre o estresse hídrico, principalmente a massa seca e clorofila. O experimento foi realizado em estufa com sobrete de 50% de luminosidade. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado como fatorial de 5 por 4, utilizando três estirpes de fungos, sendo o Acolosporo cockei, Gegasporo rose e Gegasporo margarita, e um consórcio com as três estirpes, e um tratamento controle, que não apresentava nenhuma inoculação. Utilizou-se 4 níveis de estresse hídrico, sendo a 20%, 40%, 60% e 80% da capacidade de vaso. Agradecemos aqui à Universidade Regional de Blumenau, que doou da sua coleção internacional da cultura de Glomeromicota as estirpes, sendo esses tratamentos repetidos 4 vezes, totalizando 80 unidades experimentais. Os vasos tinham 30 centímetros de altura, com 20 centímetros de diâmetro, sendo semeado 4 sementes de algodão que foram inoculadas no momento da semeadura, com 5 gramas das estirpes para avaliação da clorofila. Para avaliação da clorofila, usou-se o clorofilômetro Falker. E para o estresse hídrico, utilizou-se o método da pesagem. Após o fim do experimento, as amostras foram retiradas para mensurar a massa seca, sendo essas amostras colocadas em estufas por um período de 72 horas a 65 graus Celsius, até apresentar massa constante. Após verificar-se a massa constante, o produto foi pesado em balanças analíticas.
Os dados foram avaliados quanto à homogeneidade, normalidade e, posteriormente, submetidos à análise de variância pelo teste F, no programa R. E quando os fatores se apresentaram significativos, aplicou-se o teste de Tukey e regressão, respectivamente. Observa-se na análise de variância que os fatores massa seca da parte aérea, massa seca total e a relação massa seca da raiz pela massa seca da parte aérea tiveram relação significativa. Então, deu-se continuidade com a análise de correlação. Porém, os fatores não se mostraram correlacionados, o que não permitiu obter um modelo matemático que fosse adequado aos dados analisado o efeito de estresse hídrico da cultura do algodão, como observado nos gráficos. A relação massa seca da raiz pela massa seca da parte aérea verificou-se um crescimento linear negativo, em função do estresse hídrico. Esse resultado significa que a quantidade de matéria seca da raiz é reduzida com o aumento da umidade. Já o parâmetro clorofila A e B não apresentou relação significativa com o fungo e o estresse hídrico, como podemos observar na tabela. Conclui-se, então, que a baixa umidade do solo promove aumento da massa seca do algodoeiro, indicando assim que os ambientes com umidade mais baixa promovem o desenvolvimento da planta para as condições apresentadas na pesquisa. Embora não apresentado interação com as variáveis de massa seca da parte aérea, massa seca da raiz, massa seca total e a relação a massa seca parte aérea e massa seca da raiz, e clorofila A e B, é necessário realizar a taxa de colonização micorrízica, o que foi inviável devido às medidas de distanciamento por conta da pandemia. Aqui me despeço e deixo o meu muito obrigado.